para você que está aí do outro lado da telinha. Começa agora mais uma edição do seu Interview pela TV Diário do Sertão, a sua TV online, a primeira TV online da Paraíba. E é com muito prazer que eu conduzo mais um programa com muito carinho, feito especialmente para você que está aí do outro lado esperando conhecer pessoas, esperando por mais trajetória de vida, por mais experiência. E hoje não vai ser diferente. Eu convido você a fazer parte do Interview comigo. Eu convoco você a interagir conosco através das redes sociais. Você já sabe como fazer, através do Facebook, do Instagram, do Twitter. Coloca lá na tua rede social favorita Diário do Sertão ou @Diário do Sertão, que eu tenho certeza que você vai encontrar a nossa página e vai poder interagir conosco através dessas redes sociais que nos unem, que nos deixam mais próximos. Além disso, tem também o número do WhatsApp que vai ficar todo o tempo aí na tela para você que está do outro lado conectar, mandar o seu abraço, o seu recado, a sua mensagem, enfim. Fica à vontade porque eu estou aqui para te servir, estou aqui para dar ao vivo aquilo que você quer passar, aquele recado que você quer mandar. Então, aproveita esse interview comigo e fica à vontade para participar, ok? Hoje eu vou conversar com mais uma figura cajazeirense, a gente vai conhecer um pouco mais do tatuador Tony Silva, conhecido Tony Tatu. Então eu vou trazer já o boa noite dele para vocês e dizer para ele que seja muito bem-vindo ao nosso interview, que se sinta muito à vontade aqui na nossa TV Diário do Sertão. Boa noite, Tony. Boa noite a você e boa noite a toda a galera que está interagindo com o seu programa maravilhoso. E é um prazer imenso também conhecer você ao vivo, assim, porque eu também sou adepto a esse programa. E para mim é uma honra estar aqui para conversar com você e esclarecer minhas questões como profissional nessa área que até hoje eu venho levando esse legado. Muito obrigada, Tony, pela sua declaração. Eu fico feliz em saber que você também de vez em quando acompanha a nossa TV, que é uma vitrine do sertão aí para todo mundo. A gente tem adeptos da nossa TV até fora do país, isso nos deixa muito feliz. E hoje eu vou levar um pouco da tua história para aquelas pessoas que estão do outro lado da tela, para as pessoas que possam conhecer um pouco mais do Tony. Então não vai ser só o lado profissional não, vai ser o lado pessoal também. Mas eu estou liberada, não é para fazer essa viagem? Pode ficar à vontade, a gente estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas e algumas questões a mais, né? Ok, Tony, então vamos começar lá do início. Eu queria, porque eu tenho várias perguntas para fazer com relação à tatuagem, é um assunto que deixa a gente mesmo curioso, mas eu vou começar lá do início mesmo da sua história para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre você. Você é natural aqui de Cajazeiras? Sou de Cajazeiras, eu praticamente sou da zona rural, né? Aí vim para cá, para a cidade com 10 anos de idade, aí me estabeleci aqui e sempre quis ser um tatuador e produzir minhas próprias máquinas de tatuagem e hoje eu estou aqui levando essa questão até gerações e gerações, que está surgindo mais gerações novas agora, né? E a gente estamos aqui para todas as dúvidas que você quiser tirar. Mas quando você era criança, por exemplo, você já tinha alguém aí em quem se inspirar? Talvez alguém na família que gostasse de desenho, por exemplo? Ou que mesmo já tivesse essa ideia de tatuar? De onde é que surgiu isso? Em quem que você se inspirou? Olha, essa história é interessante, porque eu com 10 anos de idade, a minha mãe ela era uma mulher muito guerreira, batalhadeira demais. Aí, nessa época, tinha umas missões de Frei Damião na catedral. Aí, geralmente, nessas missões, existiam umas barracas de hippie, aquele pessoal que vinha vender cordões, essas coisas. Aí eu conheci um rapaz, por nome até de Geraldo, um cara super legal. Ele fazia a tatuagem com a maquinazinha caseira, eu desenhava e ele fazia. E foi onde eu fui me interessando nisso aí. E chegou um certo tempo que eu fui também em João Pessoa, para casa de um pessoal lá. Aí fui no centro, aí conheci outros tatuadores lá, primordiais, né? Que hoje eles têm altos estúdios lá, hoje são de renome, que é o caso de Haroldo, um cara muito simples, humilde. Ele me deu umas dicas também, assim, básicas, porque geralmente o profissional hoje ele não passa todas as dicas, o chamado pulo do gato, não é verdade? Mas daí eu fui adiante, né? Eu fui com curiosidade, fazendo minhas maquinazinhas mesmo. Surgiu mesmo aos 10 anos de idade. Eu comecei com 10 anos
fazendo aí um rabisco aqui, outra acolá. E sempre foi isso que você quis ou você imaginava que quando crescesse ia ter uma outra profissão? Assim, eu sempre quis ser um tatuador, né? Eu sonhava ser um tatuador. É, tanto que hoje eu procuro sempre me manter nesse padrão. E com relação a outras técnicas de pintura, que eu faço também letreiro hoje na cidade, grafite, essas questões de aerografia, eu agreguei numa técnica só. Porque assim, a gente, quando não está fazendo tatuagem, está fazendo outra coisa, fica assim, tipo uma versatilidade na minha área de trabalho. Mas o meu forte mesmo é tatuagem. Eu amo a tatuagem, desde os 10 anos de idade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que é desde os 10 anos de idade. Você deve ter enfrentado um preconceito imenso. As pessoas, hoje não, hoje diminuiu bastante, mas até pouco tempo atrás havia uma espécie de rótulo nas pessoas que eram tatuadas. E daí a você querer ser tatuador aos 10 anos de idade, você, hoje quando você olha para trás, você se considera, se considera que era uma pessoa rebelde assim, ou era mesmo cabeça aberta? Você já tinha uma visão de mundo, uma visão futurista, digamos assim? Às vezes eu fico falando com minha menina lá em casa que eu sou um Illuminati. Illuminati é o Illuminati, porque assim, eu nunca voltei à questão, ou seja, nunca prestei satisfações praticamente para ninguém. Entende? Assim, eu gosto de fazer o que eu gosto sem denegrir mais do próximo. Mas aquele tempo ali pra cá, ainda hoje existe essa questão de preconceito com tatuagem. A tatuagem nunca vai deixar de ser preconceituosa. Aliás, o pessoal tem preconceito por quê? Porque é uma forma de da pessoa pegar assim, fazer uma rotulação, como você acabou de afirmar isso aí. Mas eu já tinha aquela visão que um dia a tatuagem ia chegar a ser hoje o que é hoje, ou seja, ter o espaço que ela tem hoje. Que hoje ela é o jeito de mais técnica avançada, tem mais coisas mais futuristas, né? E aborda vários temas, mas eu já tinha essa preocupação também, porque eu já fui vítima de muito preconceito. Os seus pais, por exemplo, o que eles diziam na época, quando você era tão pequeno e já queria ser tatuador? Pelo contrário, minha mãe mesmo foi uma que incentivou bastante. Ela me massa. incentivou bastante e meu pai ele não chegou a ver porque ele já tinha falecido já, entende? Mas eu dizia a ela, olha, a minha questão é essa, ser tatuador e vou à frente. Aí ela disse, pronto, você quer fazer isso aí, a gente vê o que pode fazer aí. Eu não tenho condições de comprar todo o material para você adequado. Eu disse, não, mas eu faço minhas máquinas. E era aquela questão, né? Aí fui, assim, para mim foi um incentivo muito grande da parte dela, que ela não me recriminou através disso aí, não. Tony, você pode revelar pra gente como é que funcionava ou como eram feitas mesmo essas máquinas caseiras de quando você iniciou na carreira? Quando a gente iniciou, eu fazia as máquinas com motorzinho de toca-fita, de carro, que hoje o pessoal chama máquina cadeira. Ela é feita em presídio dela hoje. Mas só que as minhas eu fazia mais avançado um pouco, né? Eu tenho um amigo meu que é torneiro, a primeira biqueira, que a gente chama biqueira, onde introduz a agulha. Só que não tinha essa questão como é que se chama? É sanitária. Não era tão rigoroso na época, não. Até porque naquele tempo era na doida. A gente chamava na doida assim porque não tava nem aí pra nada. Fiscalização, nem existia. Exatamente. Hoje o material é mais diferente, porque hoje vem tudo com selo da Anvisa, você tem que estar tudo credenciado, material descartável e tudo. Mas naquela época era muito precário. Mas a gente já tinha um certo cuidado para fazer as coisas da forma correta, né? Você disse que viajou, conheceu pessoas em João Pessoa Fui, que já exatamente. trabalhavam com isso. Você chegou a fazer algum curso, Tony? Não, assim, até hoje eu não fiz não, porque eu sou um cara que eu tenho a minha própria técnica de trabalho. Hoje eu tenho minha técnica, assim, às vezes eu gosto de ter uma referência de desenho, por exemplo, eu tenho umas revistas, tenho um site de tatuadores bons, que são amigos meus também, que eles me passam alguma referência, me ensinam algumas técnicas que eles usam lá também, que é no caso de tintas para pigmentação, mas na maioria das vezes eu mesmo gosto de criar o meu desenho, porque eu tenho uma teoria que o bom artista ele cria, ele não copia. É por Porque isso. você, além de tatuador, você também é artista plástico. Então você gosta de inovar, os seus desenhos são, digamos assim, exclusivos. Não é aquele álbum que a pessoa vai lá, escolhe a figura, que tem vários tatuadores igual. Porque assim, mas na maioria das vezes tem pessoas que querem fazer a tatuagem de acordo com o quê? Chega uma... Com um padrão. Digo, ó, eu vi uma tatuagem em Kelly Key, aquela questão, entende? Mas a gente não vai querer contrariar o cliente porque é a opção do cliente. Mas se a gente puder dar uma distorcida ali, fazer uma montagem e agradecer mais assim, alguma questão até importante. Mas a maioria dos clientes só quer fazer tatuagem de artista, entendeu?
eu mesmo sugiro fazer o desenho criativo, porque fica aquela questão sua. Você tem um problema de família, uma coisa assim, um ente querido seu que você já perdeu, ou então... Uma coisa que tenha um significado forte. Exatamente. Até porque não vai sair nem tão cedo, né? É, justamente. Talvez não, nem saia. É verdade. Às vezes aparece alguém que com a ideia, por exemplo, Tony, eu não sei desenhar. Eu queria fazer uma coisa que simbolizasse, sei lá, a perca de alguém ou o nascimento de alguém muito importante para mim. Sei lá, enfim, eu queria simbolizar isso através de um desenho, através de uma tatuagem. Acontece isso e aí você bola o desenho para fazer? Com certeza. A gente hoje usa umas técnicas mais avançadas também, porque, assim, no desenho, hoje existe uma técnica de desenho tribal que é o Maori. Ela foi criada na Indonésia, pelos índios da Indonésia, em 1969, 68, por aí, entendeu? Aí ela simboliza muitas coisas, simboliza família, simboliza a caça, simboliza a pesca, o equilíbrio. Os maoris, eles são muito interessantes, a cultura deles lá. Portanto, hoje a gente faz uma tatuagem, você chega lá, por exemplo, você nasce uma criança sua, você quer representar ela, a gente faz uma coisa que seja adequada àquele padrão, para a sua tatuagem ficar só sua, personalizada, entendeu? Portanto, a gente é melhor criar um desenho para você que você vai representar. Você perde um ente querido, então a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma árvore, digamos, uma árvore que ela cai as pétalas, tem 3 pétalas, cai uma pétala, já é um momento querido que perdeu, entendeu? Portanto, é assim, a criação do desenho é essa, porque você não vai copiar, você vai criar a sua personalização, você vai ter a sua própria logomarca, digamos assim. É exclusivo, né? É né? verdade. Bacana. Tony, a gente estava falando sobre a questão do curso, que você disse que não chegou a fazer, que aprendeu mesmo vendo outras pessoas trabalharem com tatu. Mas você pode nos dizer se hoje existe um mercado cada vez mais exigente? Você conseguiu o seu espaço através da sua experiência, acredito, você já está há bastante tempo aí na área, então através da sua experiência, as pessoas conhecem o seu trabalho, você ganhou o seu espaço no mercado. Mas hoje, para uma pessoa iniciar nessa área, existe algum curso específico? Tem a questão da fiscalização, da saúde mesmo, porque é uma coisa que envolve, precisa ter muita higiene, por Lógico, exemplo. é um dos fatores. Como é que funciona isso para alguém que quer iniciar uma vida dessa agora? Bom, hoje está mais fácil, né? Antigamente não tinha, hoje, assim, a informática não era tão acessível que nem hoje. Hoje existe lojas que você pode comprar um kit de tatuagem que vem uma máquina e vem algumas tintas, vem um DVD ensinando a você soldar agulhas também para você fazer técnica de sombreamento, mas não vem completo. Inclusive eu tenho um fornecedor meu, que eu compro material a ele aqui em Fortaleza, eu posso até falar o nome do fornecedor, né? Claro. Na Nomad Pince, é uma loja muito interessante em Fortaleza, que eles vendem o kit completo para você iniciar, entendeu? Agora, só que daí, eles não passam as técnicas avançadas. E nem te dá uma cobaia, que eu acho que é o principal. Mas Como hoje... é que você faz para iniciar um desenho? Cara, eu quero ser tatuador. Em quem que você vai treinar? Como é que vai ser? Porque acho que como um maquiador, por exemplo, você precisa de treino, você precisa se especializar naquilo ali. Como é que você vai fazer isso sem ter uma cobaia, por exemplo? Você pode até treinar num papel que seja em outra coisa. Mas numa pessoa, as pessoas se submetem a isso? Assim, geralmente tem pessoas que se submetem, mas hoje o mercado da tatuagem está tão avançado que hoje já existe peles artificiais para você comprar naquele formato do A4. Inclusive você pode até pesquisar para você tirar suas dúvidas com relação a esse trabalho, se um dia você quiser fazer. Eu nunca imaginei isso. Pois é, você hoje compra, em todas as lojas de tatuagem credenciadas, elas já vendem a pele artificial. Ela é uma pele feita de silicone, que você compra ela para você praticar os traços, desde sombreamento à arte final do desenho. Ou seja, do início do desenho, que é a linha, até a arte final. Sombreamento, 3D, essas questões. Entende que hoje o mercado está oferecendo agora a inovação da tinta mais avançada, que você faz o trabalho em 3D. O trabalho em 3D eu acho que você sabe que é um trabalho de 3 dimensões. Você vê sombra, luz, e luz própria, luz natural, entendeu? Essas questões. Resumindo, hoje o mercado da tatuagem está muito avançado, mas já existem primórdios que já treinava com pele de porco, o torcinho do porco.
Na época que você começou era assim? Há uns tempos à frente, da época que eu comecei, eles começaram a fazer essas práticas. Por quê? Porque já tinha vindo um tatuador da Inglaterra, que era Luke Axon, ele, e foi onde ele trouxe a tatuagem para o Brasil. Ele quem trouxe a tatuagem para o Brasil, maquinada. A primeira tatuagem que ele fez, a cobaia dele, foi um garoto do Rio de Janeiro, que até tem a música Menino do Rio. E em 1958 ele fez essa tatuagem nele. Ele foi a primeira cobaia, mas ele quem dava iniciação a fazer treinamento em couro de porco, ou seja, na pele do porco, o tocinho. Se vocês, ouvintes, quiserem pesquisar sobre essas questões, você pode ver o que vocês acham. Vocês vêem no portal Tatu, início da tatuagem e outras questões que vêm mais à frente, porque a tatuagem já está cada dia mais avançando. Que massa! Hoje já existem as máquinas pneumáticas. É interessante que uma vez eu conversando com um amigo meu, muito bom profissional, Francisco Santos, a quem eu mando um abraço para ele, e tem outro menino também, Vicente, a gente estava conversando sobre essa questão. Esses são profissionais que também atuam aqui em Cajazeiras. Atuam em Cajazeiras, são muito bons, eles muito bons mesmo. E a gente não resta dúvida de dizer, né? Eu não sou tão bom nem pior, só sou diferente. E minhas qualidades com os meus defeitos. Mas veja bem, aí nesse caso aí, eu falo para ele que existem essas máquinas pneumáticas. A máquina pneumática ela é uma máquina que não faz barulho. Essas que a gente usa de bobina, elas fazem muito barulho. Aí Francisco conversando comigo, ele disse... Faz aquele, eu nunca fiz, eu não tenho tatuagem. Faz aquele barulho da máquina do dentista. Dizem que faz aquele barulho. Por aí, exatamente. Aquele barulhinho azucrinante, assim. Aí foi pensando nisso aí que os tatuadores criaram essa máquina pneumática. O Francisco tinha trazido pra uma não máquina... deixar o cliente talvez mais à vontade. À vontade, exatamente. Aí o Francisco conversando comigo, eu disse, olha, Francisco, ele trouxe uma máquina da Holanda. O Francisco trouxe uma da Holanda. Muito interessante a máquina dele. Máquina de rotativa, que a gente chama, de motor. Aí eu disse, Francisco, tem uma máquina agora que lançaram que ela é feita... Ela é a base de ar comprimido, que é aquele nebulizador de crianças. Sei. Entendeu? Aí ele até brincou comigo, não existe não. Então aí nós fomos pesquisar e mostrei a ele. Aí ele chegou à conclusão que era verdade. Aí quando foi agora ele viajou um certo tempo aí para uma feira de tatuagem na Holanda, em Amsterdã, e ele constatou que existe mesmo a máquina lá. Mas é como eu digo a você, hoje os tatuadores atuais, eles hoje são interessantes pela seguinte parte, eles estão criando a cada dia mais produtos avançados. Tem uma diva da tatuagem, que é a minha diva, assim que eu digo, eu sou fã dela, é a Kate Von, dos Estados Unidos. Ela criou agora uma maquiagem que você tem tatuagem, e você quiser ir para um ambiente, e você se senta constrangido com aquela sua tatuagem, você pode maquiar ela e você fica normal, sem tatuagem. Isso já acontece com os artistas, né? Às vezes um ator, por exemplo, vai interpretar um papel de Cristo, por exemplo, e aí ele tem tatuagem... Existe uma maquiagem que cobre aquilo, porque Cristo naquela época, enfim, não, Cristo não seria tatuado. Essa, inclusive, a gente até pode entrar em um outro assunto que eu queria falar com você. Que é ainda com relação ao preconceito. Isso tem um pé religioso, digamos assim. Existem pessoas que... Eu não vou entrar no mérito, assim, porque nem tenho especialidade para isso. Mas existem pessoas que dizem ser pecado tatuar, que existe uma parte da Bíblia que diz que o corpo do ser humano não deve ser marcado, alguma coisa assim. Ainda existem pessoas hoje que vêm para você com esse fato, assim, com esse preconceito, podemos dizer. Ou você sente que é um mercado que só cresce, que cada vez mais as pessoas procuram? As duas palavras, aliás, eu vou dar as duas respostas para você. Com relação a essa questão aí, bíblica, eu mesmo procurei a pesquisar com relação a isso. Tem relatos até de pastores que eles falam que não é pecado a tatuagem. Mas a versão da Bíblia também tem várias versões, são 40 versões da Bíblia, você sabe que são, né? Existem essas questões que a gente não pode fazer tal, isso com o corpo, né, tal. Mas veja bem, eu acho que a tatuagem não denigra a imagem do ser humano. Porque tem pessoas aí que não tem tatuagem e faz atrocidades, né? Eu acho que você está aqui trabalhando no seu canal, você vê todos os dias e tem questões que eu também não vou entrar em detalhe com relação à igreja, essas questões que você sabe muito bem, né? E são questões que a gente não pode questionar praticamente com relação a isso aí, mas cada um fala o que gosta. Eu acho que você, uma pessoa independente de você, você paga os seus direitos, você paga os seus impostos,
Acho que não vai ser uma tatuagem que vai denegrir a sua imagem, porque, embora que haja aquela questão também familiar. Exemplo, você tem um pai, tem uma mãe que não acompanhava isso aí desde a infância, né? Que não aceita. Não aceita. Então, você não pode contrariar a versão deles. Né? Tem cliente, às vezes, que chega e Tony, eu queria fazer uma homenagem ao meu pai e tal, e tudo, aquilo, um nome, tal. Às vezes vai lá em Francisco, faz uma foto, isso, aquilo, outro. Mas é aquela questão, é para ganhar mais a estima do pai, mas ele não vai aceitar aquilo ali, como, entendeu? Porque já vem da antiguidade, eles acham que a tatuagem é uma marginalização e já a igreja cai em cima por causa disso também, porque tem muitas contradições em cima da tatuagem, entende? Tem esses dois lados mesmo, tem a questão religiosa e tem a questão da marginalização mesmo, como você bem colocou. As pessoas rotulam, como eu disse no início da entrevista, que aquela pessoa é tatuada, é um bandido, já foi preso. Eu mesmo cheguei uma vez no mercado, fui fazer uma compra lá, fui comprar um produto. Uma senhora me viu, pegou a bolsa, botou debaixo do braço e eu não fiquei assim com suspeita através dela, porque é um direito dela. Ela me viu praticamente, eu sou um cara que eu gosto de andar descontraído, até porque eu não gosto de me rotular. Né? Não adianta você se rotular e no fundo você não ser aquilo, né? Eu poderia muito bem ter chegado lá todo bem vestido, tal. Mas veja bem, aí depois o rapaz lá, o dono do supermercado, que é o menino de Seu Araújo, que é aquele Primavera, ele é meu cliente, eu faço pinturas para ele. Aí ele chegou para mim, Tony, rapaz, eu tava doido para lhe ver e tal. Aí a mulher ficou olhando assim para mim assim. Aí ele disse, só tem um trabalho para você fazer para mim, na minha casa e tal, depois. Não, era lá no estacionamento do shopping, umas faixas, eram umas faixas. Aí a mulher ficou olhando e disse, rapaz, você é Tony, faz tatuagem e tal. Ela foi começando a se aproximar de mim. Aí eu disse, a senhora pensou que eu era um bandido, não é verdade? Ela disse, não, eu fiquei assim com medo que a violência está grande. Eu disse, não, mas isso é normal, a senhora não fica com medo disso aí, nem constrangida com isso aí não, que eu não vou ligar para isso não. Eu já sou vítima dessas questões, até porque... Que bom que você não se constrangeu, não, né? Até porque essas pessoas assim não faz mal nenhum a gente. Hoje em dia eu acho que uma degradação de palavras não vai atingir você, né? Se você for uma pessoa que é cabeça, não vai se deixar levar por isso não. Tony, o nosso papo tá ótimo, eu vou te pedir só um tempinho pra gente fazer um intervalo comercial. Fique à vontade. Você que tá aí do outro lado, não sai daí porque a gente volta já rapidinho. Toda quinta-feira, às 16 horas, ela faz a festa na TV Diário do Sertão. Maria Calado na TV, com o melhor do humor, além de reportagens especiais e muito forró. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Venha conferir as novidades da Dadá Bijuterias. São 3 andares com mais de 3.000 itens em utilidades domésticas, brinquedos e decoração com descontos especiais de até 25% para revendedores. Dadá Bijuterias, com 2 endereços para melhor lhe servir: Praça Presidente João Pessoa e Epifânio Sobreira, no centro de Cajazeiras. Aceitamos também os cartões Visa, Master e Hiper. Venha na Dadá Bijuterias e conheça as nossas novidades. Buscando melhor qualidade de ensino, o Colégio Nossa Senhora do Carmo vem crescendo com Cajazeiras. Duplicou suas instalações com área de recreação e alimentação, inclusive com climatização de todas as salas. Se equipou com mais alto padrão tecnológico e mantém uma das melhores equipes de professores do Nordeste, sendo hoje uma das escolas que mais aprovam alunos para o Enem. Colégio Nossa Senhora do Carmo, segurança para os alunos e professores e tranquilidade para os pais. Colégio Nossa Senhora do Carmo, excelência na arte de ensinar. Se você vai construir, se você vai reformar, a Construcenter é o seu melhor lugar. Na Construcenter você encontra a maior variedade em materiais elétricos e hidráulicos, tintas, pisos, louças e metais, materiais para piscina e muito mais. Construcenter, somos revendedor autorizado do cimento Poti e tintas Coral. Temos 2 fábricas de cores das marcas Coral e Resicolor, com mais de 5.000 cores disponíveis. Só na Construcenter você encontra programas computadorizados capazes de visualizar sua casa ou prédio comercial como ficaria com as cores de sua preferência. Construcenter, parcelamos pelos cartões Visa e Master e na compra à vista descontos especiais. Construcenter, Praça Major José Marques, Centro Cajazeiras, Paraíba. Fone 3531-4356 e 3531-3176. Construcenter, construindo ou reformando, você sempre sai ganhando.
Não brinque com sua saúde. Na hora de comprar medicamentos de todas as linhas com os melhores preços e atendimento especializado, vá direto às farmácias Coração de Jesus 1 e 2, que estão sempre prontas a prestar-lhe o melhor atendimento. Compre só com qualidade os medicamentos relacionados pelo seu médico nas farmácias Coração de Jesus 1 e 2, na rua Coronel Juvencio Carneiro Cajazeiras e em Cachoeira dos Índios. Farmácias Coração de Jesus, o caminho de sua saúde. Telefone 3531-1753. Organização Doutor Teta e Quinha. O supermercado que tem o melhor pra te oferecer é o Santa Bárbara, muitas ofertas esperam por você. Ele é o meu supermercado, vende mais barato. É o Santa Bárbara, sim, com promoções, preço baixo assim. Quem ganha é o cliente. Atendimento é no Santa Bárbara, o lugar da gente. Santa Bárbara, Santa Bárbara Supermercado. Assista a programação da TVDS também em nossos sites parceiros. Agora PB, Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, São João FM, Clipe PB, Patoense.com, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Agitos Play, Cofemac, Alô Sertão, Diamante Online, Cajazeiras Boa, Mais PB, Ibiara Agora, Blog do Furão, Portal CZN, São Mamed 1, Polêmica Paraíba, Portal do Litoral PB, Paraíba Geral, Diamante Notícias, Radar Uiraunense, Caldeirão Político, Santo Aleixo Notícias, Rádio Quatiara, São Bento Online, o Agora.net, o blog de Piancó, blog do Luiz Carlos, AC2B Brasília, Radar 190, Moído, Folha VIP de Cajazeiras e TV Cariri, TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Toda quinta-feira, às 16 horas, ela faz a festa na TV Diário do Sertão. Maria Calado na TV, com o melhor do humor, além de reportagens especiais e muito forró. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade. Sou cajazeirense. De volta com o seu interview ao vivo pela TV Diário do Sertão, nessa noite de quarta-feira. Eu já estou chegando à conclusão que nossa entrevista vai acabar e não vai dar tempo de conversar nem a metade do que queríamos. É um assunto que realmente chama a atenção, deixa a gente curiosa. Vamos continuar falando então sobre o que a gente estava falando em off, pode ser? A gente estava conversando em off sobre a questão dos significados das tatuagens. A gente trabalha com notícia, por exemplo, e aqui no Diário do Sertão, como eu te disse, já aconteceu da gente fazer matéria sobre menor tatuado com palhaço, cravado com a faca, alguma coisa assim, eu não lembro. E aí a polícia já veio com aquele relato de que isso significaria que assassino de policial. E aí eu já vi também, estudei um pouco sobre isso, vi uns vídeos com significados de vários tipos de tatuagem, esse palhaço, índia, e você estava me falando exatamente sobre isso, e que é uma obrigação do tatuador orientar a pessoa. Às vezes chega um cara,
E eu quero fazer um palhaço, e aí? Inclusive houve um caso, o mês passado, um rapaz chegou lá e fez uma tatuagem, ele disse, Tony, eu gostaria de fazer um Stanley. Um Stanley é um palhaço que ele representa jogo. Ele geralmente ele tá mais naquelas cartas de baralho. É o Coringa. O Coringa, que também tem um significado. O Coringa, na rota lá em São Paulo, pelo que eu pesquisei, ele representa latrocínio. Ele é roubo seguido de morte. Roubo seguido de morte. Os caras já geralmente usam mais para assaltar banco, caixa eletrônica, essas questões, eles representam mais com aquilo ali. E aí chegou um cara do bem te pedindo para fazer isso? Exatamente. Ele chegou lá, foi interessante. Inocente. Foi, então. Aí ele chegou lá e disse, Tony, eu gostaria de fazer um Stanley, porque eu gosto muito das camisetas da Stanley. Ele tem até grife, né? Aí eu disse, rapaz, você já parou e analisou com relação a esse desenho? Ele disse, não, o que é de errado? Eu disse, porque aqui é um símbolo de facção. Aí ele ficou assim, aí disse, pois me mostra. Aí eu peguei e baixei um vídeo lá para ele ver. E de fato ele pegou e disse, não, eu quero fazer. Mesmo assim, ele quis fazer. E aí você fez. Aí eu fiz porque ele na verdade, estava querendo satisfazer o ego dele, né? Então a gente fizemos o palhaço. Quando passou uma semana, ele chegou lá novamente. Aí falou que tinha sido abordado e tal, na averiguação, né, e tal. Eu disse, rapaz, eu avisei para você que é complicado. Aí nós fizemos lá uma cobertura, um cover-up, que chama-se cover-up, uma cobertura, né? Usamos uma imagem lá, foi até um leão de Judá. Ficou muito interessante o trabalho. Aí ele... Você faz como se fosse por cima daquela que tá lá. A gente vai ter que fazer uma maquiagem, vai criar logo um desenho em cima para ver como é que vai ficar o padrão. Tem que achar a figura adequada para poder cobrir. Essa tática também é nova, Tony, porque eu lembro, ou é a minha ignorância mesmo, eu lembro que até um tempo atrás, vai fazer uma tatuagem, minha filha, pensa no que tu vai fazer, porque não vai sair nunca mais. E aí, de um tempo pra cá, descobriram esse negócio de cobrir, vamos apagar, tem até uma técnica que apaga, inclusive. E isso é novo ou sempre existiu? Não, o cover-up, que é a cobertura da tatuagem, ela foi criada por um tatuador denominado Ledes Tattoo, que ele tem uma clínica muito, muito chique lá em São Paulo. Eu acompanho nas redes sociais. Aí ele criou. É tanto que ele usa mais as cores mais vibrantes. Ele usa, por exemplo, um degradê de azul, porque o azul, ele cobre legal os traços e as outras cores. Se você for usar uma tatuagem que tenha cores mais intensas, ou seja, cítricas, que são vermelho, amarelo, essas questões, você tem que ser muito bom para usar e muita sombra. No caso, o azul cobre mais. Geralmente o pessoal faz mais fundo do mar, que é aqueles corais, entendeu? Aquelas questões aí dá sim para cobrir. Quando é uma questão de sombra e luz, que é uma técnica também muito avançada, que é o desenho com sombra e luz, até que fica interessante o trabalho. Mas, caso você queira tirar totalmente, que não sai totalmente, você pode recorrer ao laser também, que cada sessão custa em torno de R$60, aliás, R$600 mínima. E quando é uma tatuagem colorida, ela não sai totalmente. Deixa eu mandar um recado aqui do Tadeu Cartacho, ele está parabenizando você, Tony. Muito obrigado, Tadeu. Disse que você é show de bola, adoro o trabalho dele. Ele é um homem humilde e gente boa. Obrigado a você, Tadeu, por incentivar nessa questão. Obrigado aí. Obrigada, Tadeu, por estar na sintonia também, nos assistindo. Tony, fala pro pessoal que está em casa também com relação àquilo que a gente estava conversando, que é os locais onde dói mais, dói menos, irrita mais, irrita menos fazer tatuagem. Pela sua experiência que você tem mesmo, às vezes as pessoas dizem, você vê lá quais são as sensações de dores daquelas pessoas que estão lá se tatuando. Onde é que você acha que dói mais, que dói menos? Bom, geralmente eu costumo passar para os clientes uma referência minha, né? Que é você ter paciência e, por outro lado, também psicológico. Eu acho que a tatuagem é mais psicológico, mas tem uns locais também que dói bastante. Por exemplo, essa parte do cotovelo, ela dói bastante, ela. A outra parte, as pessoas fazem muito. Bastante. Aqui. Tem pessoas que fazem fechando o braço e tal e tudo. Quando chega essa parte aqui, ela já é complicada. Porque aí, pega mesmo, acho que a parte do osso. Ela não chega a atingir o osso, porque é só 1 milímetro só a agulha, entende? Uhum. Ela é 1 milímetro. Ela atinge só a epiderme. Porque se atingir a derme, ela pode gerar um queloide. Então você acha que isso é psicológico mesmo? Porque assim, no caso, se você relaxar, eu acho que geralmente muitas dores hoje em dia você tem que relaxar. Por quê? Porque se você não relaxar, você não vai fazer uma cirurgia, uma coisa assim, que às vezes você tem um caso de uma cirurgia que não pega anestesia, entende?
Aí você tem que fazer. O tatuador tem que dar uma de psicólogo também. Lógico. Se você não tiver uma certa conversa formal com o cliente ali, você vai deixar ele frustrado. E também é sempre bom você estar só você e o cliente. Porque às vezes tem pessoas ali que ficam conversando com você, tira atenção, aí o cliente também fica preocupado, aquela questão, entende? Aí eu também costumo dizer que é uma dor também que é insuportável na tatuagem, é a parte do pescoço. Tem pessoas que fazem as estrelas aqui, como a gente estava conversando sobre as estrelas, naquela hora. Essa parte também é muito dolorosa. A parte da cabeça aqui por trás também. A costela aqui. A costela, justamente. É umas partes que dói bastante. Que você vê as pessoas reclamarem muito. Inclusive até no meu Face eu coloquei um mapa. Tem um desenho dos locais das dores. Ele tem uns pontos lá, vermelho, verde e azul. Desculpa. Esses locais das dores são necessariamente os que irritam mais, por exemplo? Exatamente. A costela, principalmente, essa parte aqui da costela, porque você não pode se contorcer. O segredo da tatuagem ficar boa no cliente é só você não se mexer. Porque se você fizer um movimento brusco, eu com certeza eu vou errar o traço. Aí eu vou ter que contornar novamente, tal, criar uma técnica ali que só eu vou saber o que foi que eu fiz, entendeu? Alterar o trabalho. Mas com relação à dor, é psicológico. Eu creio que seja psicológico, entendeu? Assim, porque se você relaxar, você faz tranquilo. Apesar que hoje, licença, apesar que hoje tem tatuadores aí que usam anestesia, que eu não aconselho anestesia para uma tatuagem. Por que você não aconselha? É porque geralmente a anestesia... Seria a solução de muitos problemas. Não, ela é a solução, mas é aquele momento que você está fazendo ali, sem sentir aquela dor. Mas depois pode ter a reação contrária, você entende? Porque a anestesia praticamente quando a mulher, ou vocês mulheres, né? Não sei se você tem criança e tal, mas tem mulheres aí que tomam aquela anestesia aqui na medula, né? Sim, que é a geral. A geral, que passa muitos anos com dores, através da sequela que ela causa, entendeu? Portanto, vocês que estão aí nos assistindo aí, pode pesquisar com relação. Tem tatuadores que não fazem tatuagem com anestesia. Mas aí pode ser a local, anestesia local, por exemplo. A local também eu não aconselho, assim, pra mim, eu não trabalho com anestesia porque ela pode até pegar e causar uma irritação na pele. Houve um caso uma vez que eu peguei e usei a pomada vaselina. A gente usa vaselina para limpeza. Aí chegou a menina lá, rapaz, eu tô a fim de fazer um beija-flor e tal, mas eu creio que sinta muita dor. Se você não tem anestesia não, aí eu brinquei com ela assim, eu disse, ó, tem uma anestesia aqui que ela é muito eficaz aqui. Inclusive você vai gostar bastante. Mas deixa que era o psicológico dela, entende? Aí eu coloquei e tal, fiz aquela maquiação toda, tal, brincando com ela e tudo, e ela levou a sério. Eu comecei a fazer e eu disse, e aí, como é que você tá? Ela disse, estou bem, não estou sentindo nada, praticamente não estou sentindo nada, vamos fazer tranquilo. Ela disse, vamos dar um intervalo aqui, eu vou limpar a tatuagem que a gente limpa, usa a vaselina para limpeza. Aí quando foi depois, fiz o mesmo procedimento. Quando eu terminei a tatuagem dela, eu disse, e aí, o que é que você sentiu? Ela disse, eu não senti nada. Eu disse, foi o seu psicológico. Porque você voltou a sua fé para anestesia. Aqui é vaselina, eu uso ela para limpeza. Aí ela, mas rapaz, você aí começou a brincar, né? Portanto, eu digo que é psicológica a dor de tatuagem. Se você está enfrentando assim, outra questão que eu gosto de dizer ao cliente é quando você for fazer a tatuagem e preparada ou preparado psicologicamente e também se alimentar bem, porque chega um momento que você dá uma queda de pressão, aquela ansiedade que você tem, entende? Já aconteceu com você? Já alguém aconteceu. desmaiar assim contigo? Já teve uns 3 casos já, que até eu fiquei preocupado porque a gente geralmente diz a pessoa, você almoçou, ou jantou, E ou fez aí, um qual lanche? foi o procedimento que você adotou? Eu dei um tempo, né, e tal, parei um pouco, aí mandei ele respirar, procurar um local mais refrescante para ele, Arejado. mas então, aí ele ficou normal, voltou, continuamos o mesmo processo, mas é aquela questão, quando você vai fazer uma cirurgia, você às vezes não pode nem comer nada, né? Mas já é uma tatuagem não, porque você está com o psicológico ali abalado, chega a ver as horas da máquina, aí fica aquela questão, né? Mas com relação à dor é essa, é psicológica, assim, do meu ponto de vista. E é isso, quem quer fazer uma tatuagem tem que estar preparado para aquilo, né? Tony, vamos falar então sobre aquela questão que você não me respondeu, que é com relação ao mercado mesmo. Quantos tatuadores tem hoje atuando, que você saiba, atuando em Cajazeiras de uma forma legal, de uma forma bacana? Como é que funciona essa questão da fiscalização? Existe um pessoal que vem, que fiscaliza o local onde as tatuagens são feitas? Há realmente uma procura intensa e que cada dia cresce mais com relação à tatuagem? Bom, em primeiro lugar, com relação à primeira pergunta que você fez, hoje em Cajazeiras tem 3 tatuadores
bom, né? Tem outros tatuadores aí, assim, não vou dizer de ponto de rua, mas assim, que moram em certos locais, que faz as suas tatuagens com máquina caseira. É tanto que os clientes, quando chegam na gente lá, eu, Francisco e Vicente, são 2 tatuadores bons que tá aí no centro também. A gente tem a nossa clientela que a gente não tem rivalidade. Assim, eu mesmo eu não tenho rivalidade com ninguém com relação a nenhum tipo de trabalho de arte. Eu acho que eles também não têm. Mas com relação a isso, existem uns tatuadores. Chegou uma cliente uma vez lá que disse, olha, Tony, eu gostaria de fazer uma tatuagem cobrindo uma que eu fiz na rua que eu moro. A tatuagem ficou ridícula, né? No caso. Que na época, quando eu comecei também, a minha tatuagem era tudo troncha, porque era máquina caseira, né? Isso eu não nego para vocês que estão aí ouvindo, porque geralmente é assim, a gente tem que ser realista. Mas hoje eu tenho minhas técnicas mais avançadas, hoje, material bom. Aí, resumindo, aí ela chegou e disse, olha, eu queria fazer. Quanto é que você cobraria? Eu disse, é X. Aí disse, mas vamos, eu fui lá em fulano também, ele cobrou X e tal. Aí eu disse, olha, porque é o seguinte, aí é um trabalho de qualidade. Você vai ter um trabalho de confiança, você vai levar suas agulhas para casa, você tá vendo que as agulhas aqui são tudo descartáveis, tal. E outro detalhe é, você vai ter um trabalho de qualidade. Aí ela disse, não, tudo bem. Como é que vamos fazer? Eu disse, não, a gente vai fazer assim, vamos fazer 3 sessões a sua tatuagem, porque hoje existe as 3, se você não pode fazer de uma vez, a gente faz dividindo ela. 3 sessões, sombra, luz, risco, traço, entendeu? Aí é isso, aí no caso aí você para fazer hoje um levantamento de tatuagem caseira, existe muito clandestino também, mas hoje com relação à vigilância sanitária, a gente trabalha em cima disso aí. Material descartável, as tintas de procedência, que é tinta tudo vegetal, pigmento vegetal. Inclusive teve uma fábrica aí que estava fazendo umas tintas aí que não foi aprovado pela Anvisa. Hoje só tem 2 tintas hoje no mercado, pessoal, que existe hoje a lei certa para ela, que chama-se a Starbright e a Eletri-Ink, que é de uma fábrica de Paulo Fernandes, em São Paulo. Ele não só trabalha com essas tintas, como também trabalha com acessório de pince, trabalha com produtos naturais para você cuidar da sua tatuagem e é isso. Mas existia também já trabalhos feitos com bisnaga, de parede, essas questões que é muito complicado, né? Hoje, se você quer levar um mercado a sério, você tem que evoluir com a tendência da tecnologia. Se você ficar para trás... Estudar um pouquinho para poder saber o que está sendo feito, para não ficar fora da lei também, né? Porque assim, hoje em dia, para você ser prejudicado é bom. Mas para você sair da prejudicação é complicado. Ruim. É ruim. Era que a gente estava conversando com relação àquele assunto. Lá dentro, lá. Agora sim, aí, com relação aos profissionais, que eu considero mesmo aqui bom, esse Francisco, Vicente. Eu estou numa terapia aí de Luiz e Ré, que eu posso dizer, eu sou bom também, eu não vou ficar embaixo disso. Que mas, bacana. Assim, eu admiro eles porque são os profissionais que trabalham dentro do padrão, igual a mim. E eu lutei para esse objetivo, hoje, né? Hoje eu tenho meu fornecedor de material. Ele está sempre me atualizando com relação às tintas novas, tudo. A gente está sempre pegando informações, ele fala sobre agulhas. Porque tem muitos procedimentos de agulha também. Você não é só uma agulha que é certa. Tem agulha para cheddar, que é para pintura, tem agulha ronde, que é linha. É a linguagem da gente, entende? É muita coisa. Você não vai fazer uma tatuagem só com uma agulha só. O processo é lento. Naquela época existia só uma agulha. Hoje não, o conhecimento é maior. E volta no assunto novamente com relação ao conselho que eu dou a vocês que estão aí nos observando agora nessa entrevista, e quando for fazer uma tatuagem, vocês podem chegar nos estúdios, fazer uma pesquisa, analisar o material e olhar o que é de bom para vocês. A gente faz orçamento grátis também, eu mesmo faço orçamento grátis, não vou cobrar nada, porque eu acho interessante aquilo ali, entendeu? Fazer e o cliente sair satisfeito com aquilo ali. E legal. É isso. Ainda ficou faltando uma. Deixa eu mandar logo um abraço pro Gleison, nosso repórter policial. O Gleison Souza, que está nos assistindo. Um abraço, Gleison, para você. Faltou a questão do mercado, como é que está essa crescente, está estável? As pessoas procuram cada vez mais, ou você acha que com o tempo as pessoas vão parar de querer tatuar? Enfim, como é que você vê o mercado atual? Olha, o mercado atual da tatuagem hoje está crescendo. Eu acho que está crescendo mais do que o futebol. Porque todo mundo hoje se tatua. Eu todo dia faço 2, 3 tatuagens. Os meninos lá no centro também do mesmo jeito. Porque a gente trabalha em sessão, o trabalho fica mais bem feito, você ganha mérito. E outro detalhe também é que o mercado de trabalho hoje oferece muitas condições para você trabalhar. Hoje, quem pensar em ser um tatuador hoje, ele pode criar uma oportunidade de fazer uma arte. Mas também tem tatuadores que visam só o capital. Tá entendendo?
Mas o mercado de trabalho evoluiu muito, evoluiu muito. Você veja que Cajazeiro é uma cidade polarizada hoje. Todo dia tem tatuagem, a gente faz tatuagem todo dia. Inclusive daqui a pouco mesmo, 7 horas, 7h30, aliás, eu tenho uma tatuagem marcada para fazer. Ah, você trabalha então até à noite? É, eu gosto mais de trabalhar à noite, porque de dia eu tenho outras correrias para fazer com um termo de arte, né? Aham. Aí, como eu estava falando para você, o mercado de trabalho de tatuagem cresceu muito. Cajazeiro é uma cidade que tem muito tatuados. Tem muito tatuador, no caso, 3 tatuadores bons, e tem muitos tatuados que são adeptos demais. E é aquela questão, virou uma febre. Vamos falar de preço. Quanto é que custa uma tatuagem hoje? Uma tatuagem, vamos dizer, no tamanho médio, acho que é assim, né? Quanto é que tá? Assim, geralmente a tatuagem ela vai girar em torno de centímetros. A gente trabalha com centímetros. Uma tatuagem de 5 centímetros, digamos, ela fica em torno de 80. Quando é uma tatuagem básica, por exemplo, frases, letras, aquelas questões, entendeu? Uma pessoa que faz uma homenagem e tal. Aí já tem as tatuagens coloridas que a gente faz já de acordo com a pigmentação, com a seção. E aí essa tem que renovar depois, quando vai apagando. Quando você trabalha com material bom, Demora mais. ela só faz o retoque com 10 anos. Exemplo, a tinta que a gente está trabalhando hoje, o menino também trabalha, é eletrônica. Essa mesma tinta que eu falei para você, ela é muito boa, a pigmentação. Ela só pode fazer uma revisão nela daqui a 10 anos, praticamente. E aí você paga quanto por uma tatuagem dessas? Uma tatuagem, geralmente, como eu falei pra você, ela de 15 centímetros, 20, às vezes tem pessoas que querem fechar o braço, as costas. Uma tatuagem, por exemplo, um fechamento de braço, ela fica em torno de R$1.000. Porque você vai fazer umas sessões de R$100, você quando pensar que não, você já tá feito mais de R$1.000 numa tatuagem. Sempre você vai querer uma ideia. E é como eu disse, vicia, né? Vicia, porque você tá aqui e já vê um negócio ali, diz, rapaz, eu queria fazer mais um detalhe aqui, eu queria fazer uma frase. E você vai criando seu próprio personagem ali em cima daquilo, entendeu? Aí a tatuagem mais cara hoje, que eu acho mesmo, que eu vi até uma matéria com relação a isso, foi uma tatuagem que Luke Jackson fez, um cara lá nos Estados Unidos, ele cobrou, parece que foi $15.000. Aqui eu vi até hoje, que o cara fechou o corpo todo, só com um tema só, o tema dele. E é só folhas. Nossa. Interessante. Até porque Virou Jardim de Outono. tem um site aí que se você quiser pesquisar, Deviant Arts, é nos Estados Unidos, é muito bom esse site. E com relação aos preços são esses. Você chega lá e diz, eu quero um orçamento, a gente faz um orçamento da tatuagem, você não quiser fazer ele de uma vez, a gente faz só o contorno. Digamos, uma tatuagem de 300, você dá uma entrada de R$100. Aí você tem um compromisso daqui a 15 dias, vir fazer a sombra, mais 100, e a finalização mais 100, fica R$300. Você gasta que você nem percebe e fica com a arte no seu corpo. Ok, Tony, infelizmente nosso tempo acabou. Vou dar um espaço para você vender seu peixe, dizer onde é que fica o seu estúdio, para aquelas pessoas que se interessaram pelo seu trabalho. Bom, meu estúdio fica ali na Rua do Rolim, após a Alto Som Equipadora e de frente a Ponto Alto, 266. E o meu contato para trabalho é 9371-2255. E não só trabalho com tatuagem, como também trabalho com telas feitas em aerografia, que é muito interessante esse trabalho. E personalização de camisetas, o que você imaginar com arte, a gente está fazendo lá. Grafite também, que a gente não conversou, não deu tempo, né? Eu espero que um dia você me convide novamente para a gente abordar esse tema. Para a gente falar sobre o que ficou faltando. Exatamente, porque eu quero fazer esse projeto. Eu espero que você me convide para a gente fazer isso aí. Pode deixar. Aí na próxima também eu vou trazer uns trabalhos para vocês que estão aí nos assistindo, prestar atenção como é a outras técnicas de trabalho. Ok. Tony, agradecer demais a sua presença Obrigado aqui. Vou dizer que foi um prazer recebê-lo e saber, conhecer um pouco mais da sua história. Muito obrigado a você e a menina que está ali na técnica lá, pelo espaço cedido. A Vanádia. Então, a você, viu? Obrigado. E ao nosso amigo Peterson, que eu até inclusive vou trazer umas chazes para ele aí que eu prometi a ele, já está praticamente pronta. E para vocês que estão nos assistindo aí, obrigado por vocês aturar pelo menos a minha pessoa aqui. É isso aí. Muito obrigada a vocês que estão do outro lado pela atenção, pela audiência, pela paciência também. Um grande beijo no coração. Hoje é quarta-feira, amanhã, quinta, tem mais interview. Eu te espero. Um cheiro. Até lá. Tchau, tchau.